Então, boa noite, meu nome é Yogo, né? Sou geriatra com formação, mas a gente está fazendo um grupo para poder compartilhar conhecimento em relação ao investimento, porque a gente sabe que médicos costumam estar mais leigos em relação a esse assunto. E hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é sobre ações, né? Especificamente sobre o investimento em ações. Quando a gente fala em o que é ação, o motivo assim, que eles fazem esse tipo de investimento é justamente para a gente ser sócio de empresa. Então a ação na realidade é uma maneira para a gente poder ser sócio de uma empresa. A empresa que a gente pode ser sócio são diversas empresas. Dá para ver, né? Aqui temos, por exemplo, a possibilidade de ser sócio de uma empresa como a Ambev, né? Que dentro da Ambev, por exemplo, tem a Antártica, tem vários Stella, né? Budweiser, tem vários tipos de marca de cerveja. Temos possibilidade de ser sócio de Itaú, por exemplo, né? O banco, inclusive é o banco maior que existe, que temos da América Latina, o Itaú. Além de ser um dos bancos maiores da América Latina, é um dos bancos mais lucrativos do mundo, para falar a verdade, né? Então a gente tem essa possibilidade de ser, inclusive, sócio do Itaú. Podemos ser sócio da Guararapes, né? Que é o dono da Riachuelo. Podemos ser sócio da Magazine Luiza. Podemos ser sócio do grupo Croton, que inclusive é um dos grupos maiores de educação que temos, né? Dentro do Croton, por exemplo, tem a Faculdade de Anhanguera. Então podemos ser sócios de empresa. E por que é importante a gente pensar em ser sócios desse tipo de empresa? É justamente porque para a gente ser rico, infelizmente a gente só tem um jeito de ser rico. É fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. A tendência das pessoas é trabalhar para o dinheiro. A gente trabalha para conseguir ganhar dinheiro. E isso é justamente estar fadado a ser uma pessoa normal para pobre. Se a gente quiser realmente ser rico, a gente tem que fazer com que não seja escravo do dinheiro, e sim o dinheiro trabalhe por você. Então, para isso, ou você torna-se um empresário, para que os outros trabalhem por você, né, enquanto você está descansando, ou você investe o seu dinheiro, porque aquele dinheiro vai render enquanto você está descansando. A gente tem que ter uma maneira de ganhar dinheiro enquanto está descansando. É isso que é investimento. E daqui, o investimento em ações é uma das maneiras mais perto da gente conseguir ser realmente rico, né? Só que o problema é que muitas pessoas acham que o investimento em ações é como se fosse um jogo, uma loteria, né? Ou uma coisa assim de pura sorte. Eu quero retirar esse pensamento de vocês. É para isso que eu estou fazendo essa palestra para vocês. Então, hoje o workshop, né, Valorize o Tempo. Meu nome é Yugo Matsumoto, sou geriatra, né, por formação, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ações. Antes de começar a falar sobre ações, a gente vai falar sobre um panorama de tipos de investimento que a gente tem atualmente, né? Investimento em vários tipos de investimento. Eu faço normalmente uma comparação dos investimentos com os medicamentos, porque é um jeito mais fácil para os médicos, profissionais de saúde no geral, entender o que cada investimento representa, né? Nos investimentos a gente tem um investimento via banco, tem investimento para o país, né? Que é o Tesouro Selic. Temos os investimentos que também é via banco, só que a gente investe para o banco, para a agronomia, para os imóveis, que é chamado CDB, LCA, LCI. Tem um investimento que a gente investe para imobiliárias, né, que é Fundo de Investimento Imobiliário, FII. Tem alguns que a gente consegue investir atrelado à inflação, que é o chamado de IPCA, né? Tem alguns investimentos que é investimento em ações, né? E tem o investimento chamado de derivativo. Hoje a gente vai especificamente falar sobre ações. Mas o que é o divisor de águas de um investidor? Na realidade, o divisor de águas de um investidor é aqui. É você conseguir investir em tudo que está desse ponto, né, à direita. Ou seja, para você realmente dizer que você é investidor, o primeiro passo é você saber investir em alguma coisa que não seja via banco. A partir desse momento você pode dizer que você realmente é investidor, né? Por que disso? Porque o banco, a ideia do banco, o banco serve para tirar o dinheiro de vocês, literalmente. Até mesmo porque o trabalho do banco é emprestar dinheiro para alguém com juros. Então é evidente que se ele está pedindo dinheiro de você, né, pedindo para você investir para o banco,
Ele vai pegar esse dinheiro seu e vai oferecer um juros bem maior para emprestar para outra pessoa. Evidente que ele vai querer pegar o seu dinheiro com uma taxa muito baixa. Isso costuma ser o comum de maiores bancos, né? Então, a partir desse momento, você tem que saber negociar, investir em coisas que não seja diretamente via banco. Então, o divisor de águas é justamente esse ponto. Então, você vai ter que aprender a investir em Tesouro Selic, investir em CDB, LCA, LCI, investir em fundo de investimento imobiliário, IPCA, investir em ações e investir, talvez, em derivativos, a depender do seu perfil e do seu objetivo. Para quem que a gente tem que pensar, né, em oferecer, em investir em bancos? São pessoas, investir em ações. São pessoas que estão pensando em investir em pelo menos 15 anos. Para a pessoa que está pensando em investir em pouco tempo, menos de 5 anos, você vai ter que pensar realmente em Tesouro Selic, LCA, LCI, CDB. Se você está pensando em 5 anos, 15 anos mais ou menos, você pode pensar em realmente fundo de investimento imobiliário. Mas se você está pensando em algum investimento mais do que 15 anos, o mais indicado realmente é investir em ações, você ser um sócio de alguma empresa. Por que disso? Primeiro, que ações têm uma volatilidade muito alta. Então, você investe o dinheiro, ela pode subir e pode descer também. Em algum momento, você pode perder dinheiro. Só que essa perca de dinheiro, na realidade, não é uma perca de dinheiro real. A não ser que você venda aquele seu dinheiro, aquele seu direito de ser o sócio da empresa. Se você não vender, você não está perdendo dinheiro. Ela está oscilando o valor, né, da ação, mas não necessariamente você está perdendo realmente o dinheiro. No longo prazo, o valor que você recebe na ação, na média, é muito maior do que os outros tipos de investimento. E a chance de você perder dinheiro ao longo prazo também é baixa. Você tem que entender isso. Se você mirar daqui a 15 anos, por exemplo, você está pensando em investir para o futuro do seu filho, você tem um filho atualmente com 3 aninhos de idade, você quer que tenha um dinheiro para cursar uma faculdade cara, boa, esse tipo de investimento em ação é excelente. Se você está pensando em aposentadoria, sei lá, se você tem 40 anos de idade e está pensando em aposentar daqui a 30 anos ou daqui a 25 anos, com 65 anos de idade, esse tipo de investimento é excelente. Então é um investimento que realmente você deve mirar para longo prazo, coisa que você está pensando em utilizar o dinheiro daqui a mais de 15 anos. Então, a primeira coisa que você vai ter que entender é que nenhum investimento é o melhor investimento. Existe um investimento que enquadra a sua meta, melhor a sua meta. E este investimento em ação enquadra melhor a meta de longuíssimo prazo. Você está pensando em mais de 15 anos. Se for esse o seu caso, aí sim, realmente, a ação vai ser um investimento excelente para você, né? Eu faço uma analogia de ações à receita controlada. Quando eu faço essa analogia aqui, dá para ver que o investimento via banco, eu faço uma analogia com Coca-Cola. Por que disso? Porque é gostoso, né? Aparenta ser gostoso, mas faz muito mal para a sua saúde. Tá? Então, realmente, você investir via banco, provavelmente vai ter um prejuízo enorme. Já se você for investir em Tesouro Selic, é como se fosse água, faz bem para a sua saúde e você vai ter que tomar dela sempre. Então, eu realmente recomendo a comprar, né, a fazer um investimento em Tesouro Selic. Se você não conhece o investimento em Tesouro Selic, é estudar sobre investimento em Tesouro Selic, porque isso aqui é para todos, em todos os momentos. Certo? Já o CDB, LCA e LCI, eu faço uma analogia com sintomáticos, medicamentos para dores, medicamentos para febre, né? Por que disso? Porque ela é um investimento legal para curto prazo e para você só oferecer para aliviar aquilo que você está tendo de sofrimento. Sofrimento de quê? Sofrimento realmente de falta de dinheiro. Se você está pensando que está querendo viajar daqui a 2 anos e quer fazer algum investimento, realmente LCA, LCI e CDB é um ótimo investimento, né? Então, para curto prazo, pensando em curto prazo para aliviar só aquela sua vontade, realmente esses investimentos são excelentes.
Já o fundo de investimento imobiliário é excelente para longo prazo, né? E ela é comparado com um medicamento como antihipertensivo, porque você não vai ficar bem no curto prazo, né? Em curto prazo ela não vai fazer efeito, o antihipertensivo não serve para nada em curto prazo, mas para longo prazo é excelente, porque vai prevenir infarto, vai prevenir um bocado de coisa, né? Os antihipertensivos. E a mesma coisa em relação ao fundo de investimento imobiliário, ele é excelente também para longo prazo para você manter bem. Já em relação a ações, a gente compara com receita controlada. A receita controlada são os receituários que podem mudar a sua vida. Então, a partir daqui, realmente são investimentos que podem mudar a sua vida. E ela tem que ser realmente pensada em longo prazo. Alguém toma antidepressivo pensando em curtíssimo prazo, hoje eu tomo e amanhã deixo de tomar? Isso não acontece. Tá? Então, realmente, a gente faz uma analogia com receituário controlado. Ações você pode ficar viciado? Pode ficar viciado. Você pode ficar ruim por causa de ações? Pode ficar ruim por causa de ações, assim como receituário controlado, né? Medicamento receituário controlado com derivado morfínico, antidepressivo, todos eles não pode fazer mal para a pessoa, ela pode ficar viciada por causa disso? Pode, e ações também podem ficar dessa forma. Por isso que muitas vezes os leigos comparam a ação com jogos, porque você pode ficar viciado e você pode perder a sua vida por causa disso. Mas, em boas mãos, um antidepressivo não pode salvar a vida de uma pessoa. Ela pode mudar a vida de uma pessoa. Ela pode viver muito mais por causa de um receituário controlado. Assim como ações. O uso e o investimento em ações pode fazer com que você viva muito melhor e muito mais tempo. Você pode controlar muitas coisas ruins da sua vida através de investimento em ações. Só que tem que entender que ela não é um tratamento a curtíssimo prazo, né? Você vai ter que pensar, mirar em alguma coisa a longo prazo. Ok? E para você utilizar ações, você tem que passar por pelo menos esses 3 critérios, tá? Então você já tem que ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É você ter um dinheiro para você sobreviver durante 6 meses. Então você tem que estar certo que você já tem dinheiro que dá para sobreviver durante 6 meses. Você já está guardado esse dinheiro que dá para sobreviver durante 6 meses. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto, seja de saúde, seja de qualquer coisa, bateu o carro, teve algum azar, você tem que ter um dinheiro que possa sacar imediatamente. Então você tem que ter uma reserva que você possa sacar. Imagine se o seu dinheiro esse dinheiro estivesse dentro da ação e você tiver o azar da ação despencar e ter que sacar aquele dinheiro naquele momento, você fica pobre. É isso que acontece com as pessoas que empobrecem por causa da ação. É você não ter reserva de emergência. Você não tem reserva de emergência e coloca todo aquele dinheiro de investimento em ações, você está fadado a fracasso. Porque se você precisar daquele dinheiro das ações a curto prazo, pode ser que aquele valor esteja baixo. Claro que pode ser que esteja alto, mas tem chance daquele ação estar num preço baixo e você tem que vender. Aí você vai ficar pobre por causa disso. Então, primeira questão que você tem que entender é que se você quiser investir em ações, você tem que ter reserva de emergência. Se você não tiver reserva de emergência, você está fadado ao fracasso. Você pode, por qualquer azar, tornar-se um pobretão. Okay? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que entender que aquilo é para longo prazo, então mais para 15 anos. Então se você está achando que você vai sacar em curto prazo, nem comece, porque também está fadado a fracasso. Se você está pensando em curto prazo, você realmente está jogando loteria, né? Então você está jogando dinheiro fora. Então, isso não é investimento, isso é um teste de fé. Já se você está pensando em mais de 15 anos, realmente isso torna-se um investimento muito bom. E terceiro é a dose sugerida. A dose sugerida para a pessoa média, né, a gente sugere uma dose de renda variável, né, que inclui fundo de investimento imobiliário e ações. Tá? A renda variável é sugerido que seja 80 menos a sua idade. Se você tiver 40 anos, por exemplo, seria 80 menos 40, 40%. 40% do que você está investindo, você pode pensar em colocar em renda variável. No caso, pode pensar em colocar em ações. Tá bom? Isso é na média. Claro que não é uma regra. Por que não é uma regra? A pessoa mais rica do mundo, por exemplo, coloca todos os seus dinheiros em ações. Né? Então a gente não pode dizer, e ele, claro, né, ele não tem
menos 20 anos, para dar 100% do seu dinheiro em ações. Então, tem gente que coloca todo o dinheiro em ações? Tem, mas é muito arriscado. Então, na média, o que eles dizem que uma pessoa que tem um perfil médio é de ser 80 menos a sua idade. Se você tem 20 anos, por exemplo, você tem o direito de colocar 60% do seu investimento em renda variável. Já se você tiver 80 anos, não é recomendável que você tenha ações no seu portfólio. Entende? Claro, quanto mais idoso você fica, mais difícil você fica de conseguir manter aquele investimento durante 15 anos intacto. Como que uma pessoa de 80 anos de idade vai pensar em investimento para pegar daqui a 15 anos, 95 anos de idade? Você não vai pensar nisso. Então, por isso que você tem que pensar também, levar em consideração também a sua idade, para você pensar em investir em ações. Tá? Agora, na prática, vamos colocar em número mesmo. Tá? Suponha que você tem disponibilidade de investir R$500 por mês. R$500 por mês, para uma realidade médica, não é nada, né? Convenhamos. Se você fizer um plantão de 6 horas, você consegue R$500. Pegando esse plantão de 6 horas, né, R$500, e colocando esses plantões de 6 horas todos os meses, só um plantão, né, R$500 por mês, você vai investir. Se você investir esses R$500 durante um mês, em 25 anos, você está depositando, né, 150 mil reais. Né, se você não tiver rendimento nenhum, né? Você junta esses R$500 e multiplica por todos os 25 anos. Você vai estar, se você colocar isso debaixo do seu colchão, você vai estar com 150 mil reais. Ok? Se você tiver uma rentabilidade de 6% ao ano, que é a ideia do Tesouro Selic, os investimentos bons nos bancos, tá? Se for um investimento bom no banco, em 25 anos, provavelmente esses 150 mil reais vai estar tornando em 342 mil reais. É um lucro bom, né? De fato, você está quase ganhando 200 mil reais a mais. Com 200 mil reais você consegue fazer uma reforminha na sua casa, né? Realmente é um lucro bom. Em 25 anos você consegue fazer uma coisa dessas, mesmo não tendo ação, só fazendo em renda fixa, né? Uma renda mais ou menos. Você consegue realmente chegar nesse valor. É bom? É. Se você tiver uma rentabilidade de 26% ao ano, esse valor de 150 mil reais já torna 8 milhões. Você tornou-se milionário com isso. Já se você tiver uma rentabilidade de 32% ao ano, em 25 anos, você fica com 22 milhões. R$500 ao mês. Eu estou falando R$500 ao mês durante 25 anos, todos os meses você vai conservar. Se você tiver uma rentabilidade de 6% ao ano, você consegue 342 mil reais. Se você estiver com 26% ao ano de rentabilidade, você vai conseguir 8 milhões de reais. E se você conseguir 32% ao ano, você consegue 22 milhões de reais. Daí que tá. Dá para ser milionário sem investir em renda variável? Provavelmente vai ser muito difícil. Se você ficar só na renda fixa, que é 6% ao ano, você não vai chegar a ser milionário. Se você quiser realmente chegar a ser milionário, né, claro, com investimento baixo, né, de R$500 ao mês, você vai ter que realmente pensar em fazer um investimento em renda variável, né? Por que eu peguei esses 26% ao mês e por que eu peguei esses 32% ao mês? Inclusive é um valor muito bizarro de pensar, né? Que você vai conseguir multiplicar o seu valor em 55 vezes ou multiplicar o seu valor em 147 vezes mais o seu patrimônio. Realmente é um valor bizarro. Eu peguei daqui, tá? Esses valores é justamente IBOV, significa média das ações. Eu não estou falando do que foi melhor em ações, não. Estou falando média de ações. IBOV é média de ações. A rentabilidade da média de ações deu 32%. É aquele 32% que eu coloquei. Bom, a rentabilidade média do IFIX, IFIX significa fundos imobiliários. Fundos de investimento imobiliário, na média, rendeu em 12 meses, tá? Um período de 12 meses, em um ano, né? Que a gente está falando. Rentabilidade anual. Rentabilidade anual deu de 26%. Isso de imóveis, ok? E já o CDI, que é justamente a taxa de banco, né? O que
que o banco pode pagar para você de rentabilidade deu 6% ao ano. Está vendo que o gráfico, dá para ver que o banco te oferece bem certinho, né? Bem retinho, ela não tem uma variância, tá certo? Então, se você está pensando em curto prazo, que você está, e um dinheiro que você não pode ter o risco de cair, que é justamente uma reserva de emergência, né? Você não pode, acontecendo alguma emergência, ela não pode estar com um valor baixo. Nesses casos, realmente você colocar alguma coisa atrelada ao CDI, atrelado ao banco, é bom, né? Porque ela não está caindo em nenhum momento. Vai que você tem um azar e coloca o seu dinheiro justamente nesse momento aqui, no ápice. Se você tiver esse azar e a ação cair e você precisar de sacar o dinheiro nesse momento que está caindo, você vai perder dinheiro. Só que se você não sacar e deixar durante 1, 2, 3, 15 anos, em 15 anos é quase que impossível que o valor seja menor do que o que você colocou, que você depositou. Por isso que a gente está falando em 15 anos. Tá? É questão de probabilística. Então, por isso que você vai ter que pensar em realmente, se fossem ações, depositar 15 anos, porque ela oscila demais. Então, para ela realmente ter a certeza que vai estar bem maior do que o valor que você depositou, você vai ter que realmente esperar quase 15 anos. Né? Para você ter a certeza, 100%, quase 100%, 99,9% de certeza que aquelas ações vão estar maior, você vai ter que esperar um longo período. Já o imóveis, nem tanto. O imóveis também cai, tá vendo? Tem um momento que cai, né? O imóvel pode cair. Tá? E você pode ter o azar, realmente, pegar um momento que o imóvel está baixo e tem que vender. Aconteceu com o Noroeste, aconteceu com um bocado de imóveis aqui, né, em Brasília. Então, pode acontecer disso. Então, e FIX também pode ter queda, mas é muito menos do que ações, tá vendo? Que é bem mais retinho, né? Já o banco, você não vai ter essa queda. Então, se você não quiser ter essa queda, está pensando em curto prazo, realmente deve pensar em investir em ações. Para fazer esse fundo de reserva, você sugere que coloque no Tesouro Selic ou se deixaria no banco, por exemplo, para poder pegar mais rápido? Tesouro Selic também é uma excelente opção. Eu consigo pegar a qualquer momento? Tesouro Selic precisa de um dia. Normalmente, qualquer pessoa esperaria um dia. Se você tiver alguma doença, por exemplo, né, e precisar de pagar, um hospital te espera um dia para você poder sacar. Então, pode ser Tesouro Selic, e o Tesouro Selic é muito mais, o investimento mais seguro que existe. Então, realmente, especificamente, eu e o Hugo Matsumoto, sempre recomendo o Tesouro Selic. Né? Mas, claro, tem pessoas que acham que um dia é muito, né? Que precisa de ficar tirando dinheiro toda hora mesmo. Comerciantes, por exemplo. Nesse caso, um dia pode ser crucial para eles. Nessas pessoas vai ter que ser realmente investimento no banco. Mas não é normalmente os casos dos médicos. Para os médicos, no geral, o Tesouro Selic é excelente. E as pessoas muitas vezes falam que é impossível essa rentabilidade de 32%, 26%. Baseado no quê? Baseado no maior investidor que existe na face da Terra, Warren Buffett. Ele é um norte-americano que realmente é o melhor investidor do mundo, só que ele só investe nos Estados Unidos, tá? Esse é o detalhe. Ele só investe nos Estados Unidos, ele só investe em empresas dos Estados Unidos. A rentabilidade anual média dele é de 20%. Então, como que a gente consegue uma rentabilidade melhor do que o maior investidor do mundo? Todo mundo fica falando isso, né? Que é uma farsa falar que consegue 32%, 26%. Parece que até é uma farsa, mas o detalhe, tá? Em 10 anos, o Brasil sempre teve uma lucratividade em ações superior ao S&P 500, que é dos Estados Unidos. Então, as ações do Brasil, incrível que pareça, é muito mais lucrativa do que ações norte-americanas. Começa por aí, tá? A rentabilidade, a lucratividade, a gente está falando de lucratividade em dólar, ok? Então, a lucratividade em dólar das ações brasileiras é superior à lucratividade em dólar das ações norte-americanas. Se a gente investir em reais, a lucratividade que em dólar já está maior do que o norte-americano, é evidente que vai estar muito maior do que as ações norte-americanas. Então, realmente, aqui no Brasil, investindo aqui no Brasil, a gente consegue uma rentabilidade muito perto do Warren Buffett. É possível mesmo isso. Tá certo? Claro que estamos num ano bom para ações, né? A ação chegou a subir 32%. Tem anos que não vai subir, tem anos que vai inclusive descer, né? Já aconteceu em 2008, por exemplo, a ação despencou por causa de uma crise mundial que teve, tá? Mas no geral, se você esperar 15 anos, 20 anos, 30 anos,
essa queda não vai significar absolutamente nada para você. Por isso que tem que pensar. Em 15, 20 anos, com certeza vai ter alguma crise. A gente já passou por várias crises mundiais, mas para ela tornar insignificante, você vai ter que esperar até aquilo recuperar. Ok? E aqui foi uma aposta interessante que esse Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, fez a uma corretora de investimento, um fundo de investimentos, né? Ele apostou $2 milhões, né, falando qualquer fundo que conseguir superar a média, né, das ações, eu pago R$2 milhões. Só uma pessoa quis apostar com ele. Olha só que coisa estranha, né? Estamos falando de média, tá? Lembra do IBOV, né? No lugar do IBOV, lá nos Estados Unidos chama SP500, tá? Então ele falou, qualquer um que conseguir em 10 anos superar o SP500, eu pago R$2 milhões. Se você não conseguir superar, você me paga R$2 milhões. O Warren Buffett venceu essa aposta. Ninguém quis apostar, só uma pessoa quis apostar, e essa pessoa ainda perdeu. O Warren Buffett venceu essa aposta dizendo que os fundos que eu conheço, o fundo de ações que eu conheço atualmente no mercado, ninguém nem sequer supera a média. O que isso aqui está alertando para a gente? É justamente aqueles fundos de ações que os bancos oferecem para a gente, tá? Os bancos ou qualquer corretor, inclusive corretora de investimento, oferece para vocês fundos de ações. Se você colocar o seu dinheiro em fundo de ação, esse fundo de ação dificilmente vai superar a média das ações. Dificilmente vai conseguir superar aquele IBOV. Por que disso? Vários motivos. Primeiro, taxas. O fundo de ações cobra taxa, na média, 2% ao ano. Além dessa taxa de 2% ao ano, eles cobram taxa de performance de 20% sobre o que superar a média, o que superar o IBOV. Ok? Então, são 20% do que superar o IBOV. Se você conseguir superar o IBOV, né, que é a média das ações, você ainda perde 20% daquilo. E mesmo não superando, mesmo sendo abaixo, você tem que pagar uma taxa de 2% para aquela pessoa, para o fundo. Né? Já começa aí ruim, certo? Qual é a coisa ruim também? Porque o fundo é um grupo de várias pessoas. Tá? Então, várias pessoas estão colocando dinheiro naquele fundo, né? Confiando naquele gestor daquele fundo, né? Que vai pegar esse dinheiro e aplicar em ações. Tudo bem? Só que cada um tem meta diferente. Infelizmente, se a gente fizer um fundo aqui, de todo mundo que está aqui, cada pessoa vai ter uma meta diferente naquele fundo. Né? O que acontece? Se uma pessoa quiser tirar todo o dinheiro que está lá, se aquela pessoa quiser tirar o dinheiro todo que está naquele fundo, o gestor não tem como impedir isso. Né? E se for retirar, vai retirar como? Vai ter que retirar de alguns investimentos que tem lá. E vai fatalmente tirar o dinheiro quando não deveria tirar. Porque deveria esperar pelo menos 15 a 20 anos. Né? Estamos falando que teve que esperar mais do que 15 anos. Só que algum dos clientes dele não quis esperar isso. Ele vai ter que retirar. Se você retirar, você pode retirar no momento que está em queda. E normalmente as pessoas retiram quando está em queda. Está em crise, retira dinheiro. Então você está lá para baixo, vai ter que retirar o dinheiro. Você vai ter que tirar o dinheiro e devolver para os clientes. Lá. Quando isso acontece, o que acontece com o fundo? O fundo desaba, né? Desaba, simplesmente. Okay? Então, o profissional tem esse problema. O fundo de investimento em ação tem esse problema. Além de você ter que pagar para os profissionais que estão lá dentro, uma taxa de 2% mais 20% na média, né? Você também tem um problema que todo mundo que investe em ações, né, em fundos de ações, são leigos. Então, eles vão fazer coisas erradas, vão retirar em momentos errados o dinheiro. Porque são leigos mesmo. Infelizmente, o gestor está lidando com o leigo, então eles vão retirar em um momento que o gestor não quer que retire o dinheiro. Isso fatalmente vai acontecer. E isso vai diminuir muito a rentabilidade daquele fundo de ações. Tá? O que acontece também em fundo de ações? Em fundo de ações também tem o viés de que você tem que dar resultado rápido. Eu já disse que ações não é uma coisa que deve dar um resultado rápido. Né? A gente tem que pensar no resultado daqui a 15 anos. Só que para você chamar cliente, o fundo de ações tem que oferecer um resultado rápido. Então eles vão tentar procurar ações que te dão resultado rápido. Só que ações que dão resultado rápido a curto prazo não vai te dar resultado bom a longo prazo.
Portanto, por esses 3 motivos, no mínimo, os profissionais do fundo vão ter muita dificuldade de superar a média das ações. É isso que o Warren Buffett quis provar e ele provou. Em 10 anos, quase nenhum fundo conseguiu superar a média das ações. Então, se tiver qualquer leigo que comprasse na média os fundos, ele conseguiria superar qualquer fundo de ações. Isso é chocante. E isso o povo não vai falar para você. Você tem que pesquisar. Se você ir para um curso de ações, se você for pegar qualquer curso de ação, ou se você for pegar em qualquer investidor financeiro mesmo, né? Se você for pegar algum profissional da área de finanças, ele não vai falar isso para você. É evidente. Por quê? Porque ele quer que você coloque o seu dinheiro no fundo de ações dele. Não é muito lógico isso? Todo mundo quer pegar o seu dinheiro justamente para eles também ficarem ricos, né? Então, esse detalhe aqui, chocante, infelizmente o povo não vai revelar para você. Então, isso é uma coisa que o Warren Buffett, que é o maior investidor, provou. Tá. Aí, como que uma pessoa que não sabe nada em ações consegue investir facilmente? Tem jeito de investir facilmente em ações? Tem, que é o chamado de Exchange Trade Fund. Esse Exchange Trade Fund é um fundo também, tá? Fund é de fundo, né? Só que é um fundo passivo. O que seria um fundo passivo? É simplesmente um fundo que pega a média de todas as ações. Então, se você tem 400 ações, você pega a média de 400 ações e compra todas as ações. Se você comprar um BOVA11 ou IVVB11, por exemplo, você está comprando todas as ações, quase todas as ações que tem naquela Ibovespa. É isso que acontece. Então, você está garantido que você vai conseguir a média. Essas duas ações, BOVA11 e VBB11, por exemplo, tem outros ETFs, tá? ETFs são os fundos passivos. ETFs são fundos que pegam exatamente, que te dão a taxa exatamente da média das ações. Tem a taxa? Tem. Normalmente a taxa desses fundos passivos, como que não tem quase nenhum trabalho para a empresa, eles oferecem uma taxa de 0,10%. Diferente de 2% mais 20%. Isso aqui oferece uma taxa, né? Eles cobram de 0,3%, 0,4%. É isso que eles cobram, tá? Então não cobra quase que nada. Então, leigos, a melhor coisa que o leigo pode fazer é, se você está pensando em investimento daqui a 15 anos, 20 anos, pega em qualquer exchange trade fund. Né? Tem outros, claro, tem outros de outras empresas, tá? Tem um fundo de outras empresas. Eu só coloquei 2, né, exemplos. O mais famoso, que é o BOVA11, né? Ela te dá exatamente a taxa do Ibovespa, né, que é justamente a média das ações brasileiras, tá? E o IVVB11 te dá exatamente a média das empresas norte-americanas. Interessante, né? Te dá exatamente a média do SP 500, ou seja, aqui no Brasil a gente consegue investir em dólar. O que é interessante desse IVVB11? É justamente para você se proteger da mutretagem que está tendo aqui no Brasil. Se acontecer uma mutretagem aqui no Brasil, o IVVB11 não vai acontecer nada, justamente porque são a média das ações dos Estados Unidos. Tá? A média das ações, lembrando que ações dos Estados Unidos rende menos do que a ação do Brasil. Já expliquei isso, né? A ação do Brasil é melhor rentabilidade, o BOVA11 vai ser melhor rentabilidade do que o IVVB11. Só que se você quiser alguma parte do seu dinheiro estar protegido em dólar, é bom você ter também uma parte em IVVB11. Por que a gente tem que proteger em dólar? Porque o real normalmente cai em relação ao dólar. A gente já viu isso, né? O real começou 1 por 1, agora está 4 por 1. Então, se você quiser, e principalmente se você tem uma pretensão, aí depende da sua meta. A sua meta, você é uma pessoa que gosta de viajar muito para o exterior, aí a proporção de investimento em dólar tem que ser maior. Porque se você quer viajar para o exterior, tudo é feito em dólar. Se as suas compras são mais em dólar, você vai ter que ter mais proporção de VBB11 do que BOVA11. Já, se você mora no Brasil, evidentemente, a proporção de BOVA11 vai ter que ser maior do que VBB11. Tranquilo? Só que mesmo estando aqui no Brasil, não significa que você não deve ter nenhuma exposição em dólar, tá? Por que disso? Porque, por exemplo, o iPhone que você está na sua mão, ela na realidade você está comprando em dólar. Ninguém está comprando na realidade real, né? Se o dólar subir, o iPhone também vai subir de preço. Então, você está comprando em dólar. Então, tudo que a gente compra na realidade tem uma parte em dólar. Né? Então,
Muitos economistas falam que pelo menos 5% do seu patrimônio você deve colocar em investimento em dólar, mesmo sendo uma pessoa que está totalmente leiga em relação ao exterior. Então são esses dois aqui que são bem recomendados, né? Claro que é uma sugestão, né? Não estou falando para vocês comprarem, mas é uma coisa que mostra que dá efeito. E para dizer que isso realmente é real para aqui no Brasil também, eu peguei esse gráfico aqui que mostra no Brasil. Esse aqui é um gráfico que fala de carteira do valor econômico. O valor econômico, né, é um site que mostra para informações do mundo, né, assim como o Globo, essas coisas assim, notícias do mundo. O interessante é que esse valor econômico fez uma carteira pegando as recomendações das melhores entre aspas, né, maiores fundos de ações. Então pegou os fundos de ações de ativo e investimento, fundo de ações do BB Investimento, Banco do Brasil, né, Bradesco, Cunha Valores, XP Investimentos, né, pegou as recomendações de várias investidoras e pegou a média. Isso é carteira de valor. Perceba que o carteira de valor está rendendo muito menos do que a média, que é a Ibovespa. Tá vendo? Então a média dos fundos de ações profissionais altamente qualificados. A gente sabe, o gestor realmente é altamente qualificado. Se for somente por motivo do gestor, o gestor provavelmente vai conseguir superar o Ibovespa. Só que ele não consegue superar o Ibovespa por aqueles motivos que eu já citei para vocês. Então, por motivo, né, de estar lidando com o leigo, por motivos de rentabilidade que você tem que pagar para os profissionais lá dentro, por motivos de que você tem que mostrar resultado mais cedo para conseguir chamar a atenção, né, de leigos, a rentabilidade, infelizmente, de fundos de ações vai ser menor do que a média. Então, só de você pegar um fundo que te dá exatamente a média, um fundo passivo que te dá exatamente a média, você vai estar na frente de quase todo mundo. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que quase todo mundo. Bom, aí o povo fala em relação a investidores conservadores. Muitos economistas, muitos investidores, muitas pessoas da área da finança mesmo vão falar que pessoa conservador não deve ter ações na carteira. Isso tem muita controvérsia. Os melhores investidores que eu conheço, Luiz Barsi, né, que eu conheço, né, que eu leio, né, sobre respeito, Luiz Barsi, o próprio Warren Buffett, Felipe Miranda, essas pessoas que são famosas, falam que isso é uma farsa. Não é porque você é conservador que você não deve ter ações. Por que disso? Porque você ser extremamente conservador é perigoso também. Sabe por quê? Todo mundo aqui deve saber, né, sobre o Plano Collor. Aconteceu? Sabe o que o Plano Collor bloqueou? Bloqueou investimento em banco. Então todo mundo que tinha investimentos em banco se ferrou, porque não conseguia puxar nenhum dinheiro. Só que quem tinha investimento em ações, não aconteceu nada. Que legal, né? Então, a pessoa que era considerada como sendo conservador, que estava protegendo o seu dinheiro tudo bem bonitinho em banco, tem o seu risco de justamente ser conservador em excesso. Pessoa que é conservadora em excesso acaba tendo maiores riscos do que a pessoa que seja mais agressivo, entre aspas. Tá? Essa agressividade, na realidade, é você ter a coragem de você diversificar o seu investimento. O fato de você não ter a coragem de diversificar o investimento e colocar todo o seu investimento no banco é extremamente arriscado. Pode acontecer coisas como o Plano Collor? Pode acontecer. Atualmente está acontecendo um movimento de negativar a sua rentabilidade em investimento de renda fixa, negativar um ponto de vista real, o valor real. Por que disso? Porque na realidade a rentabilidade você tem que comparar com a inflação. Imagine se a sua rentabilidade atual está 6, né? Vai que acontece uma catástrofe no país e acontece como aconteceu na era Dilma. Na era Dilma a inflação era 10%. Superou até 10%. Bom, o que acontece com o seu dinheiro? Na verdade você está perdendo dinheiro. Porque a inflação de 10% significa que os produtos estão ficando 10% mais caros. E você está ganhando 6% a mais do seu investimento. Ou seja, na realidade você está perdendo 4%. Você está perdendo dinheiro. Então, dependendo da sua inflação, dependendo da inflação do seu país, pode acontecer da rentabilidade tornar-se negativa. Isso, até hoje, nunca aconteceu no Brasil. Aonde que isso aconteceu?
aconteceu no Japão, aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo nos países da Europa. Por que disso? Os países desenvolvidos, no geral, a rentabilidade dos juros é muito baixa e a inflação pode superar, inclusive, os juros. Tá? Então, quanto mais desenvolvido for o seu país, mais provável vai acontecer da rentabilidade nesses bancos tornar-se negativo do ponto de vista real, a inflação superar a rentabilidade do seu investimento se você estiver investindo em renda fixa. Isso fatalmente vai acontecer aqui no Brasil também. Se o Brasil tornar um país desenvolvido, isso vai acontecer. Já foi mostrado, já no Japão já foi mostrado, nos Estados Unidos foi mostrado, nos países da Europa desenvolvidos também foram mostrados. Ok? Então você tem esses dois riscos. Em algum momento a sua rentabilidade torna-se negativa, não está sendo atualmente, mas pode tornar, inclusive pode tornar muito cedo, tá? Tanto é que antigamente os juros aqui no Brasil era 14%, na época que a inflação era 10%, né? Os juros também aumentou para tornar 14% para ter uma rentabilidade pelo menos real de 4%. Isso acontece, né? Aqui no Brasil está tendo uma oscilação junto, tá? Quando a inflação sobe, os juros também sobem para você ter um ganho por causa disso. Tá? Mas atualmente está acontecendo de você abaixar cada vez mais juros, justamente por causa do plano do governo, para melhorar a economia. E atualmente, que está 6%, na verdade está 5,5%, né? Vai cair para 5%, estão tendo previsão até para cair para 4%, sendo que a inflação está prevista para subir até 4,5%. Então, nesse momento, você vai ter uma rentabilidade negativa de 0,5%. Isso é uma coisa real, vai acontecer em pouco tempo. Então, vai ter que entender que o investimento conservador, os investidores conservadores estão pegando os investimentos muito arriscados. Inclusive, pode ser mais arriscado do que você ter investimentos em ações e investimento de investimento imobiliário. É isso que está sendo a realidade atual. Então, por motivo da inflação, você pode correr esse risco. Então, na prática, como que a gente vai conseguir comprar esse BOVA11 ou IVVB11, né? Você primeiro pode investir via celular, né? Você tem que cadastrar numa corretora de investimento. Então, a gente não está fazendo um investimento via banco. Você tem que cadastrar numa corretora de investimento. Corretora de investimento tem vários, né? O mais famoso é XP Investimentos, né? Invest, Rico Invest, todas elas você consegue cadastrar gratuitamente. Né? Quase todas elas você consegue cadastrar gratuitamente, mas os que são mais famosos e são mais seguros são esses aí, né? XP Investimento, Rico Invest. Você pode cadastrar isso via internet, pelo site deles gratuitamente e rápido. Normalmente você consegue em 48 horas, menos de 48 horas você consegue, alguns conseguem em 6 horas cadastrar, tá? Cadastrou numa corretora de investimento, no meu caso, eu cadastrei no XP Investimento, Invest e Rico Invest, eu tenho 3 corretoras, como que é gratuito, que se cadastra só para saber de qual é, né? Para saber qual site é melhor e tal. Né? Atualmente eu utilizo o XP Investimento porque o aplicativo é o melhor, né? O aplicativo do celular é o melhor, então cai menos, né? Porque é chato ficar caindo toda hora, por esse motivo. É mais caro, o XP Investimento normalmente cobra taxa um pouquinho mais cara de quando você for comprar as coisas lá no XP Investimento, mas pelo menos os aplicativos são melhores, por isso que eu estou com o XP Investimentos. Né? Aí você baixa o aplicativo chamado Renda Variável. Baixando o aplicativo de Renda Variável, a primeira tela vai aparecer um bocado de siglas. Né? Esses siglas mostram os ativos e tal, mas não te interessa muito não, porque você vai especificamente pensar em comprar o BOVA11. Né? Para você comprar o BOVA11, você vai lá no mais, está no canto superior direito do seu celular, né? Vai aparecer mais. Quando você aperta nesse maisinho, vai aparecer adicionar ativo. Aí você vai colocar o ativo que você quer comprar. No caso, o ativo que você quer comprar vai ser BOVA11. Então, dentro daquela área, você coloca BOVA11. Colocando BOVA11, é só você colocar comprar no valor que está lá. Né? Aí você pode... é um leilão. Então, por exemplo, tem um preço de compra e preço de venda, né? Às vezes está escrito preço de compra, a pessoa está pedindo o preço de compra de R$ 83,95 e o preço de venda de R$ 84, por exemplo. Você pode colocar o preço, por exemplo, se você quiser comprar, você pode comprar com R$ 84 diretamente, ou você pode, no leilão, colocar um valor um pouquinho mais acima disso aqui, né? R$ 83,96. Pode ser que você vai conseguir comprar? Pode, mas pode ser que você não vai conseguir comprar se ninguém quiser vender com esse preço. Então, ou você pode colocar o valor do preço de venda, ou você pode colocar um pouquinho mais baixo para ver se você consegue barganhar para comprar com preço menor. Aperta o comprar, com isso, coloca a quantidade, o preço, né? E você consegue. Esse aqui é do aplicativo do Easy Invest, tá? A XP Investimento também, o aplicativo é a mesma coisa. Você vai lá no mais, positivo, aí você vai colocar o nome, no caso BOVA11, lá, né?
nesse local, né? Ou eu posso colocar em VB11 se você quiser ter algum ativo em dólar, né? Aí você compra. Aí você aperta naquele setinha, coloca a quantidade, o preço que você quer comprar, joga lá a oferta e comprou. Aí você coloca envia. por compra. Oi? A taxa que você paga na corretora por compra. É por compra. Então dá para Muito. Isso. Como que é a taxa, por exemplo? Lazy Invest a taxa é R$10. Então, se você comprar 100 ações ou se você comprar 2.000 ações, é R$10. No caso, o XP investimento é R$19. É R$18,9. Então, por isso, é recomendável que você compre pelo menos um valor que seja 100 vezes mais do que a taxa que você vai pagar. Tá? Então, se a sua taxa é R$10, pelo menos compra R$1.000. Se a sua taxa for R$19, pelo menos compra R$1.900, o mínimo. Se você comprar menos do que isso, provavelmente a taxa vai comer a sua rentabilidade. Então, não vale muito a pena. Então, o valor mínimo é mais ou menos isso. Dá para ter em várias corretoras, né? Posso usar? À vontade, pode utilizar várias corretoras, né, como você quiser. Não tem problema nenhum. Se você for uma pessoa casada, por exemplo, eu recomendo que você realmente mude de corretora cada um. Isso já vai diversificar entre vocês casais. E se um casal morrer, pelo menos o investimento do outro ele consegue sacar a qualquer momento. Se tiver todo o investimento e somente um nome, se essa pessoa que está no nome, o investidor que está no nome morrer, você vai ter que esperar a justiça te liberar daqui a 6 meses o seu dinheiro. O cônjuge, né? Então é melhor você diversificar entre cônjuges também. Um cônjuge ter, né? Uma pessoa ter um investimento, outra pessoa ter outro investimento, metade, né? Se você quiser, ser metade, para pelo menos se um falecer, conseguir sacar esse dinheiro quando precisar. Mas também uma diversificação que você pode fazer, pegar várias corretoras e comprar de vários jeitos. Não tem problema nenhum, até mesmo que a abertura da conta é gratuita, né? Você só paga se você for comprar algum ativo. Tá bom? Assim como você pode comprar no computador, né? No home broker. Você cadastra na corretora, faz login no site, no caso de XP Investimento, esse login no site, você aperta aqui o home broker, como está escrito aí, né? Aí vai aparecer uma tela desse jeito. A ideia é a mesma, você tem um bocado de quadrinho aí que tem o nome dos ativos que você quer comprar, né? Você pode clicar no nome e você pode mudar o nome aqui. Então você pode mudar o nome, o BCFF11 que está escrito lá, você pode mudar para BOVA11, se você quiser comprar BOVA11, ou IBBB11, se você quiser comprar IBBB11. Muda o nome lá, aí você aperta o comprar. Mesma coisa, está escrito aqui o preço que está sendo oferecido na compra e o preço que está oferecido na venda, né? Então cada um tem um valor, você vai ofertar o valor que você quer comprar, né? Dentro do leilão. Vai lá, o ativo, você coloca a quantidade, o preço que você quer colocar e a assinatura eletrônica, né? Você tem que fazer a sua assinatura eletrônica e enviar a ordem. Envia a ordem, se der certo, você compra. Tá bom? Aqui está mostrando a taxa, né? Se você fizer via assessor, se você pedir para alguém fazer isso para você, a taxa é de R$100 por ordem. Então, você não pode pedir para outras pessoas fazerem isso por você. A não ser que você vai investir pelo menos 100 vezes mais do que isso, né? Então, R$10.000. No mínimo, você vai ter que investir R$10.000 se você quiser que outras pessoas façam isso para você. Mas está vendo que é tranquilo? É um aplicativo no celular muito tranquilo de você conseguir fazer o pedido. Se você fizer via pedido ou pelo home broker ou pelo aplicativo do celular, você vai pagar R$19, R$18,9. A diferença de R$18,9 para R$100 é muita coisa, né?